E aí, pessoal? Aí já chegou, já tá chegando quem precisa chegar, entendeu? Essa aqui é a questão. Quem precisa chegar, já chegou. Oi, pessoal! Oi, gente! Otávio, só me chamar aqui para eu te inserir aqui. Vamos ver se vai rolar. Oi! Ei! Meu Deus, você é outro Otávio de ontem. Cada dia é assim, se precisava ver se tivesse outra amanhã. Outro Otávio, gente! O que aconteceu com o seu cabelo? Não, hoje é para falar sério, né? Então tem que. Hoje é pra falar sério. Adorei, adorei. Você que eu pintei de outra cor também, né? Isso é incrível, né? Tecnologia é uma beleza. Dependendo do dia, eu acordo com vontade de ter uma cor de cabelo e aí eu pinto. Que beleza. Ai, você tá Oi, bem? dona Eliana. Eu tô bem. Que bom, Então, que bom. Oi, pessoal. tudo bem. Olha, ai, Laila, gente, Laila, Mirella, Eliana. Meu Deus, não sei quem é FM Bandini. FM Bandini é o Felipe, colega meu. Ah, oi, Felipe! Paulo, Bem-vindos Bruno. todos, Paulo, Tá a Bruno. galera aí já. Adorei todo mundo. Bem-vindo, gente. Se você. Bom, F. Falacina. Não sei Esse é quem o, é. Bru- B. esse é o Bruno. Falacina. Ah, é o Bruno. Ah, É. que legal. Que bom, gente. Bem-vindo todo Flá tá aí mundo. também. De onde vocês falam? Tem gente de fora do Brasil? Do que eu vi até agora, acho que ainda não. Acho que é tudo brasileiro. Tudo brazuca, todo mundo nesse sábado à tarde. Aqui em São Paulo, pelo menos, tá tipo nuvens. Não tá chovendo, Uhum. mas as nuvens chegaram. Tomara que esfrie, né? Um Tomara pouquinho, que, pelo menos. que dê uma baixada aqui no tempo. Bom, eu vou me apresentar então rapidão. Depois, Otávio já vai se apresentar também. Ah, Laila, Limeira tá fervendo. Laila tá em Limeira. Eu vou apresentar muito rapidamente, gente, porque Instagram é uma coisa, né, Otávio? Que ontem nós fizemos uma live de preparação e dá 1 hora o Instagram corta tudo que a gente está fazendo. Então, temos uma contagem levemente regressiva que começou no momento que abri esta live. Então, para quem não me conhece, eu sou a Pamela, muito prazer. Pam Piazentin, sou prima, né, dessa pessoa ilustre que é o Otávio. A gente é parecido? Vocês acham que a gente é parecido? Coloquem aqui nos comentários, Essa é uma boa pergunta, realmente. né? Porque tem primo que é super parecido, tem primo que não se parece nada. Bom, eu e o Otávio somos primos, irmãos praticamente, né? Ah, E crescemos tranquilamente. juntos, sempre, todas as férias juntos, sempre muito junto. E a gente teve essa ideia muito recentemente de começarmos a compartilhar, né, Otávio, as nossas conversas, porque a gente passava férias, gente, a gente conversava, tipo, madrugadas, né, Otávio? A gente se encontrava só pra isso, na verdade. Basicamente. E a gente virava madrugadas conversando sobre 1000 assuntos e tivemos essa ideia de começar a compartilhar as nossas conversas de forma mais aberta, porque tem muito assunto bacana para a gente conversar, para a gente, enfim, discutir. E vocês podem super participar. Então, deem opiniões, façam perguntas. A ideia é que a gente vá criando, enfim, esse grupo, né? Para começar a conversar, para a gente falar de assuntos gerais ligados à tecnologia, ciência, futuro. Então, eu aqui vou ser bem aquela pessoa que vai ficar perguntando muito e vou querer, enfim, saber tudo que eu não sei sobre o assunto, que o Otávio manja pra caramba. Então, bem-vindos, Otávio. Fala de você para o pessoal que está chegando. Bem, meu nome é Otávio, essa parte mais fácil de falar.
Bem, eu trabalho com computação desde eu me formei em ciência da computação. Não moro mais no Brasil há 9 anos já, 8 anos. E mais do que isso, tem toda a questão. Acho que o que a gente vai entrar. Eu não trabalho exatamente com robótica, mas na faculdade eu pesquisei em cima disso, fiz iniciação científica em cima dessa parte. E sem contar todo o resto do mundo pop que sempre me chamou muita atenção, né? Então, livros, filmes, né? É uma área que eu sempre acompanhei muito de perto, assim. Então, eu acho que tem muita coisa para se falar hoje a respeito disso, principalmente porque a ideia da live gira em torno disso, né? O quão próximo que eles estão da gente, afinal de contas, né? Então, Sim, né? Eles exatamente. estão Então, a enfiados no gente, meio já. e ontem a gente fez essa conversa, né, para a gente preparar tudo. E aí o Otávio falou para mim, eu falei, não, Otávio, então, ó, você vai começar, já vai sair, fala pra gente o que é robô. E aí ele me perguntou, né? Você lembra que você me perguntou Sim, ontem? sim. O que eu acho que é robô, enfim. Então a gente vai falar bastante. Hoje o tema é, né, os robôs e vamos ver onde essa conversa vai levar a gente, porque vocês também, se quiserem participar, vão ajudando a dar aí o tom da conversa, fazendo as perguntas todas. E a ideia é que a gente faça a cada 15 dias. Então nós vamos testar agora em outubro esse horário, né, Otávio? Das Uhum. 17 horas Brasil. Que hora Suíça? 22? 22 horas aqui. 22 horas na Suíça. E a cada 15 dias a gente vai voltar aqui sempre com um tema ou novo ou correlato ao tema que a gente já falou na outra live. Enfim, é tudo muito orgânico, a gente vai ver o que dá. E vamos começar então, porque já temos muitas pessoas online, muitas famílias e muitos amigos. Tô adorando ver todo mundo online aqui, Tá gente. perfeito. Oi para todo mundo. Exatamente. Otávio, por onde a gente começa, Otávio? Vamos começar com a definição, então, né? O que que você chama de robô? Você tem uma ideia clara, assim, um conceito fechadinho, bonitinho de robô? Não, não, assim, não, você me perguntou isso ontem, eu fiquei realmente Aham. pensando. Assim, eu não tenho um conceito fechado de robô, eu acho. Não, não tenho. Mas assim, para mim, robô é alguma coisa, algo, tipo um sistema que Uhum. faz alguma coisa de forma autônoma e que precisa de uma certa inteligência. Então, por Certo. exemplo, eu fiquei pensando, qual a diferença do robô com o liquidificador? Uhum. O liquidificador é algo que faz sozinho, você bota na tomada e ele balança, vira lá, só mexe tudo sozinho. Mas então por que ele não seria um robô? Talvez porque ele não tem uma inteligência, porque ele não tem uma. Então, enfim, para mim é meio que isso, sabe? É um sistema, alguma coisa que de certa forma tem um trabalho autônomo e uma certa inteligência. Bom, é isso. Não, Vocês também podem colocar, gente, as definições de robôs de vocês aqui, tá? sim, sim. Coloca que eu quero ver a ideia de cada um, até porque eu acho que não tem realmente uma definição fechada, não, viu? Do que seria um robô. Ah, mas eu acho que você colocou dois pontos que, para mim, pelo menos, são muito importantes, né? A questão da autonomia e a questão da inteligência. Então, você precisa ter um sistema, não precisa ser necessariamente um corpo físico, né? Você pode ter um programa, simplesmente, que a gente trate como um robô, que ele demonstra uma inteligência, né? Uhum. Ou algum comportamento inteligente, e ele demonstra isso de maneira autônoma. Então, a gente não precisa ir lá realmente e pedir para eles, porque a gente poderia pegar e falar assim, mas uma calculadora é inteligente, porque qualquer número que você dá para ela fazer a conta, ela devolve para você, né? Aham, sim. E aí a gente começa a entrar no segundo problema, né? O que é inteligência? E aí a gente já pode começar a, a viajar bastante nesse conceito, porque é um problema que a gente tem para a humanidade mesmo, né? Como que a gente define a inteligência humana já? Então, hoje, quando eu estiver falando de robôs aqui, pelo menos, ah, entenda que o que eu estou chamando de inteligente, na verdade, é um comportamento que parece ser inteligente.
Então a gente olha para ele e fala assim, nossa, mas ele consegue fazer isso sozinho, como ele é inteligente, né? Mas não necessariamente aquilo é inteligente. Então, começando talvez assim com o modelo de robôs mais famosos que tem no dia a dia das pessoas, Aham. esses robôs aspiradores, né? O Roomba, por exemplo, que é a marca mais famosa aí, talvez. Ele não é realmente inteligente do ponto de vista da inteligência artificial, quando a gente está falando de inteligência artificial. Tá. O que ele faz simplesmente é processar o ambiente que ele tem em volta dele, né? Então ele cria um mapa da sua casa e a única coisa que ele faz é anda até você não bater na parede. Só isso, né? Tá, Ele tem algo. Hum. mas aí, por exemplo, onde fica o limite entre um robô e um eletrodoméstico? Nessa inteligência aparente, né? É o que eu falei assim, por que a gente falaria, por exemplo, que esse robô aspirador, ele é inteligente quando você vê ele andando pela casa e aspirando, tudo bonitinho, mas a gente nunca fala que uma calculadora é inteligente. Tá, então é nessa inteligência aparente, assim, parece Isso, que está rolando uma inteligência ali. isso. Quando a gente olha para alguma coisa e fala assim, olha, mas isso não é só um programa executando. Isso parece que a máquina está pensando, de uma certa forma, né? E, e é bem interessante isso, porque você tem até algumas piadas que o pessoal faz a respeito disso, né? De como os robôs funcionariam com, na verdade, uma outra pessoa do lado do robô passando as instruções do que ele tem que fazer, né? Um dos testes, por exemplo, que se usa para determinar se uma inteligência artificial é avançada o suficiente, é exatamente isso. É você colocar uma pessoa para interagir com essa entidade do outro lado Tá? e no final ela tem que perceber se aquilo ali é artificial ou não, né? Então, por exemplo, você começa a conversar com alguém pela tela do computador e Aham. no final você tem que falar, olha, eu estava conversando com uma pessoa ou eu estava conversando com um programa de computador? Tá. E aí você poderia, por exemplo, simplesmente falar assim, não, eu estou conversando eu estou conversando com uma pessoa. E, na verdade, a única coisa que ela tem, que a pessoa com quem você está interagindo tem, é uma lista de respostas programadas já. Então, ela Sim. pega palavras-chave, por exemplo, que você tem, e ela só devolve aquilo ali baseado naquelas palavras-chave, né? Ah, então, isso seria inteligência artificial? Se ela só está simplesmente olhando uma lista e executando aquela lista uma depois da outra, né? O que é bem diferente, por exemplo, do que a Alexa faz, né? O Siri do celular, né? Que aí sim, aí você tem todo um processamento do que está sendo falado ali, entender o contextos, né? Eu ia falar Que é mesmo bem da mais que isso. Siri. Porque, assim, a gente pode dizer, por exemplo, então, que robôs, quando a gente fala assim, a nossa vida, né, vai ser invadida por robôs, e a gente vê esses filmes de ficção científica. Ontem até, né, eu falei, a gente estava falando Sim, de sim. Terminador do Futuro, enfim. Tipo a Siri, a Alexa da Amazon, a gente pode falar que são robôs, mesmo não sendo, porque assim, também existe, pelo menos assim, para mim que sou leiga, né? Existe também uma ideia de que os robôs, eles têm formas. Sim, geralmente a gente imagina sempre o robô com um corpo, né? Isso, com um corpo. E aí, tá bom, a E Siri não tem corpo, ela é uma voz num celular. exato, exato. Eu acho que isso cai bem, inclusive, com o que a Mirella falou, né? Um objeto programado para fazer uma tarefa específica, né? Aham. E essa ideia do objeto eu acho que é muito legal, né? Tipo, da coisa, né? Então, não, o robô não precisa ter uma forma necessariamente, ele pode ser um programa simplesmente, Ele né? pode ser um programa. Ele pode ser um programa simplesmente, né? Agora, por que a Siri não é um robô? Ah, Siri não é um Exata, robô. a Siri não é um robô, pelo menos na definição que eu estou trabalhando, não, é Ah, exatamente porque ela não é autônoma. ela não é autônoma. Ela não é autônoma. Ela vai simplesmente reagir
a comandos que você está dando para ela, seja por Aham. voz ou por qualquer outra forma. Mas, nesse sentido, ela não é muito diferente de uma calculadora, por exemplo, que só vai fazer uma conta depois que você passar os números para ela, né? É. E aí começa a entrar a questão da inteligência percebida, né? Porque a gente pode falar, mas o robô aspirador ele também só vai aspirar depois que você mandar ele aspirar. Uhum. Só que o que você manda o robô fazer é assim, aspire a sala. E aí você já definiu para ele, você falou, olha, esse pedaço da casa é a sala. E aí o que ele vai fazer, né? Então assim, como ele vai percorrer a sala, como ele vai desviar dos objetos, quando que ele vai decidir que aquela área está limpa ou não, é ele que vai fazer, é ele que vai decidir isso, né? Então, por exemplo, Tá. os modelos mais novos, se tiver muita sujeira no chão, eles passam mais de uma vez, inclusive até estar limpo, né? E aí você fala assim, nossa, ele é muito inteligente, né? Ele só termina quando está limpo de verdade, né? Mas não é inteligência, ele tem um sensor que diz para ele, olha, aqui ainda está sujo, e ele só Uhum. está respondendo a esse sensor. Mas para a gente parece que aquilo é Que inteligente. aquilo é inteligente. Nossa, bem interessante isso. Bem interessante. E assim, agora que tá bom, robô é algo que parece inteligente, né? Não Uhum, necessariamente precisa ser um objeto, ele pode ser um uhum, sistema, e sem ele tem dúvida. já funções que você meio que predetermina que ele vai fazer. Então, aí Dentro que lá do entra, sistema. aí que entra a questão da inteligência artificial. Depende o quão inteligente ele vai ser. Por exemplo, a Siri não tem, seria impossível você pegar e programar a Siri para responder a todas as frases que existem no mundo, né? Todas as possíveis Ah, perguntas que aham. alguém vai fazer. Então, ela não tem essa lista. O que ela faz realmente é pegar a frase e desmantelar ela, percebendo o que que é sujeito, o que que é verbo, o que que é predicado, o que que é contexto, né? Para ela saber se ela executa um programa, se ela toca uma música, se ela faz uma busca no Wikipedia, se ela marca alguma coisa na sua agenda, né? Aham. Então ela realmente precisa entender o que você falou para ela. E isso é assim, é muito mais avançado do que o robô aspirador faz, por exemplo, né? Sim, sim. Nossa, certeza. Bom, aí eu comentei com você ontem. Aliás, deixa eu fazer uma coisa. Gente, eu vou Aham. desativar os comentários um pouquinho para não ficar subindo assim no seu rosto. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, comentários, qualquer coisa, usa essa caixinha de pergunta que tem aqui embaixo. Do lado dos comentários tem um pontinho de interrogação. Aí vocês mandam qualquer coisa por esse pontinho e de tempos em tempos eu volto a abrir a caixinha, só para não ficar subindo no seu rosto assim, tá, Otávio? Não tem problema. Bom, então quando a gente fala assim de robô, ontem também a gente comentou, a gente falou disso, e a Tamara escreveu aqui que ela também tem um pouco desse receio, né? Porque assim, eu sou uma pessoa que quando embora eu, por um lado, eu fico assim eu acho super incrível como as coisas vão se desenvolvendo e a tecnologia vai desenvolvendo, as coisas vão acontecendo. E ontem eu li uma matéria, inclusive, sobre um tecido robô, que é um tecido que ele se adapta e ele se ajusta ao ambiente. Ele vai recebendo sinais de sensores do ambiente e Uhum. por meio daqueles sinais ele se transforma num paraquedas ou ele faz ele exercita uma determinada função sem ele ter sido feito para aquilo, sabe? Então você Sim, compra sim. aquele pedacinho de tecido e ele de repente é um paraquedas. Então, assim, eu acho muito incrível quando eu leio, quando eu descubro, quando eu vejo. Mas, por outro lado, eu confesso que me dá uma palpitação. Quando eu começo a ler e eu vejo o quanto a tecnologia está evoluída, o quanto as coisas estão caminhando, se desenvolvendo, coisas que a gente não tem noção do que está acontecendo, Sim, sim, né? muitas vezes. E o quanto isso pode impactar, assim, a nossa vida, sabe? Então, tem essa coisa da ficção científica, né? Do medo que a gente tem, assim, de uma Skynet, do medo que a gente tem de perder o controle dos robôs
né, ontem também a gente comentou sobre aquele experimento do Google, que foi que você falou? Da Microsoft, né, Da Microsoft. no Twitter, sim. Isso. De repente o robô começar a falar coisas racistas ou preconceituosas. E eu realmente, depois eu fui buscar aquela notícia, eu não achei, mas eu me lembro mesmo de ter lido alguma coisa sobre dois robôs que desenvolveram uma linguagem meio própria, e aí eles foram desativados numa experiência que estava sendo feita ali, né? Uhum. Então, conta um pouco assim pra gente, para quem é leigo, né? Como é que isso está sendo desenvolvido? Como é que está se pensando assim a interação, inclusive, entre nós humanos e os robôs? Porque isso é uma realidade que vai vir tipo em poucos anos, né? Se a gente abstrair um pouquinho mais, né, um assunto que a gente sempre, que a gente lida muito é a interação humano e computador, né? Na faculdade mesmo eu tive uma matéria a respeito disso, e só que aí a gente está falando de coisas um pouco mais abstratas, um pouco mais, né, então não é simplesmente só com robôs, mas com a internet, com sistemas operacionais, com programas, né? Então como você faz uma pessoa entender ou, ou ter a percepção intuitiva, vamos dizer assim, de como as coisas funcionam ali no computador, né? Então, o computador tem que ser uma coisa natural, entre aspas, aí para ela. E o robô, ele entra numa área um pouco mais complicada nesse sentido, porque ele já está muito próximo da gente, né? E aí, assim, dá para entrar em um monte de assuntos. Eu não vou. Eu vou só soltar as ideias e aí você vê para onde que a gente vai a partir daí. Porque você tem, assim, você tem, por exemplo, uma grande discussão que tem com relação ao que eles chamam de Uncanny Valley, que Ah, é o desconforto que a gente tem perto de coisas que parecem quase humanas, mas que a gente percebe que ainda não são humanos, né? E então você tem assim, por exemplo, desde os grandes monstros de terror, né? Tipo, por que que Fred Krueger assusta a gente? Por que que o Michael Myers do filme Halloween assusta a gente? Porque eles parecem humanos, mas tem alguma coisa ali que está errada, né? Que não casa bem, né? ah. O brinquedo assassino, sabe? O Chuck, né? Aham, Ele nossa. parece uma criança, ele parece um boneco, mas ele se comporta como humano, mas a pele dele é emborrachada, né? Tem todos esses, né? E isso gera um desconforto na gente, é um fenômeno conhecido já. Outra coisa, eu acho que é essa sensação nova que a gente tem de ter o contato com alguma coisa que parece ser muito inteligente, né? Às vezes mais inteligente do que a gente, inclusive, né? Então, né, você tem o caso dos supercomputadores que ganharam de grandes enxadristas, né? Você tem Sim, verdade. computadores que fazem cálculos imensos, né? E aí a gente começa a pensar, tá, mas e se ele é mais inteligente que a gente, quanto tempo vai demorar para ele, né, para o computador querer superar a gente realmente, né? E eu acho que é aí que começa a ficção científica, né? Essa é uma pergunta que a ficção científica gosta muito de trabalhar, né? Quanto tempo vai demorar para um robô perceber que a humanidade é um problema, por exemplo, né? Para ele. Para ele, depende, né? Você tem para ele, você vai ter alguns filmes. Eu não vou citar os nomes para evitar spoiler para quem não assistiu, mas você tem alguns filmes que os robôs pegam, por exemplo, falam que inclusive que a humanidade é um perigo para a própria humanidade, né? E isso gera um conflito nele, porque se ele deveria proteger a humanidade, então ele tem que acabar com aquilo que causa a maior ameaça à humanidade. E aí ele começa a sair matando todo mundo. O Skynet, na verdade, é mais ou menos isso, né? A ideia dele é mais ou menos isso. Ele surge como um programa do Exterminador do Futuro, né? Caso alguém não lembra Aham. do filme. Ele começa como um programa de proteção militar, só que como ele é um programa de proteção militar, ele é um programa para defender humanos dos humanos, né? Uhum. E aí o que acontece é que a máquina se torna consciente
e a conclusão óbvia dele é, enquanto houver humanos, os humanos estão em perigo, então a gente pega e mata todos os humanos. Nossa, tá. E apesar de eu gostar muito dessas ideias, né, o Exterminador do Futuro é um dos meus, é um dos meus filmes favoritos, com certeza. Mas do ponto de vista lógico, ele tem um monte de problemas nisso, né? Principalmente quando você conhece como funciona um programa de computador, como funciona a inteligência artificial. Porque o que você tem aí é um paradoxo, né? Você não, se você está matando humanos, você não está defendendo humanos e isso não dá para não dá para você tentar arrumar uma saída, né? É um problema sem solução, simplesmente. É um problema sem solução. Sem solução. Porque, porque se você tem que destruir aquilo que você quer proteger, quando você destrói, você está protegendo, mas você está destruindo, então você não está protegendo. Uhum. E você não vai conseguir se soltar disso. É um looping, assim, né? Que não É um tem. looping, exatamente. É Ele um não looping. tem... Tá, agora assim, quem disse que o robô tem que nos proteger? Nesses casos, é sempre um humano, né? E esse é outro ponto que o pessoal não percebeu ainda. Assim, não que não percebeu. O cinema, ele faz questão também de mostrar um lado muito particular para ele conseguir criar a história, né? Mas todos os robôs, eles são ferramentas. Até a gente entrar num novo nível aí de computação que a gente consiga falar que um robô é verdadeiramente consciente, um robô é uma ferramenta. Então, como é uma ferramenta, o Ah, robô ele tem uma função muito bem definida, né? Ele serve para isso, né? Exatamente por isso você vai ter alguns robôs que não têm. Exatamente por isso que o robô aspirador não se parece em nada com a empregada dos Jetsons, né? Porque porque você não precisa daquilo para fazer as tarefas domésticas, né? Então aham. você não vai fazer, você não vai criar um robô daquele tamanho para fazer um negócio que uma caixinha consegue fazer também, né? E uma outra questão muito importante dos robôs aí, que para deixar o pessoal mais tranquilo, né? É a questão de vontade, né? E é por isso que eu friso muito na ideia assim, ele parece inteligente, ele parece inteligente. Porque o robô não tem vontade. Tá, E isso é importante a gente falar, né? O robô ele não tem vontade. Então o robô ele nunca vai querer fazer alguma coisa. Então certo. se você colocar simplesmente assim, olha, o robô ele tem que matar todas as pessoas que se tornaram uma ameaça para mim, menos eu, a gente pode garantir então que assim, talvez o robô acabe com a humanidade menos uma pessoa, né? Tá. Porque tem Mas ali porque foi programado. Então, por exemplo, essa ideia, mas esse medo que às vezes algumas pessoas já disseram para mim que também tem, que eu tenho, de pensar sim, no sim. futuro, sei lá, daqui 30 anos, não sei, 40 anos, né, da gente estar no mundo, que nós humanos, a gente não tenha mais controle do mundo. Ele é É, possível? Porque os robôs... não. Assim, depende. Eu acho, eu acho que depende. Porque a gente é muito dependente hoje em dia da tecnologia, né? Extremamente dependente da tecnologia, no sentido de que eu, hoje, seria impossível de ter uma vida minimamente parecida com a que eu tenho se eu tivesse que fazer tudo aquilo que eu tenho acesso, né? Uhum. Eu lembro, eu acho muito legal essa história, né? Que quando você pega filmes de viagem no tempo, por exemplo, né, todo mundo que volta para o passado sabe tudo a respeito daquilo, né? Então você tem assim, de Volta para o Futuro, por exemplo, né, eles voltam para os anos 50 e eles sabem como que funciona carro, eles sabem como funciona combustível, eles sabem, quando eles voltam para o Velho Oeste, eles sabem como funciona uma Maria Fumaça, né, um trem a vapor, eles sabem como que funciona, como que se lida com cavalos, e não, né, aquele negócio assim, aquele negócio assim, se você tivesse que fazer um fósforo hoje, você saberia fazer um fósforo hoje para fazer fogo, né?
Ou até mesmo se não, né, é aquele negócio assim, você conseguiria fazer fogo hoje se você não tivesse um fósforo, né? Aham. E então tem muito dessa questão, né? Assim, a gente vai perder controle. Eu acho que se a gente não tomar muito cuidado com o nosso conhecimento, a gente vai perder controle de qualquer forma, né? Se os robôs começarem a tomar decisões pela gente em várias áreas, de forma que a gente não se preocupe mais com o conceito que está por trás daquilo, a gente vai perder o controle de qualquer jeito, né? Um colega meu, o Bruno, inclusive, deve estar na live aí, Ah, ele mandou para mim algumas reportagens sobre robôs cirurgiões, por exemplo, que estão trabalhando hoje em dia, né? Que executam operações super complexas, né? E isso é muito legal. Só que a gente não pode simplesmente pegar e falar, tem um robô fazendo isso, então eu não preciso mais entender como funciona uma cirurgia, né? Ou eu não preciso mais me preocupar como estudar uma doença, ou como, o robô faz isso. A gente vai perder controle daí, mas não porque o robô está fazendo alguma coisa contra a gente, é porque a gente simplesmente abandonou aham. né, qualquer agência que a gente tem em cima dessas coisas, né? Agora, será que os robôs vão pegar um dia e falar assim, não, nós somos superiores do que vocês, então acabou o tempo de vocês aqui. Aí cai de novo naquilo que eu falei, né? O robô ele não tem vontades. Então ele não teria vontade de se sobrepor à humanidade, né? É, é, parece um negócio muito óbvio pra gente, mas é aquele negócio assim, se você deixar um robô parado, ele vai ficar parado infinitamente lá, né? Ele não tem essa necessidade de se mexer, ou essa necessidade de fazer alguma coisa. A gente teria que colocar essa necessidade nele, No robô. Por no robô. enquanto, né? Vamos dizer. Porque às vezes eu também fico pensando, né, da inteligência artificial. Sim, E aí acho que não tem muito como a gente falar hoje em dia, assim, de robô, de robótica, sem falar de inteligência artificial também, né? com certeza. Porque uma coisa está muito vinculada à outra. E aí, quando, enfim, né, você começa a ver mesmo assim, robôs já fazendo cirurgias. Tem um dado de 2017 ainda, que eu tomei contato com esse dado há 3 anos, de uma experiência com robôs no direito, né? Por meio Isso eu não vi. na área do direito, da leitura de jurisprudências, para fazer, enfim, para montar, né, as defesas Certo. Aham. dos advogados, enfim. E assim, é uma coisa absurda, porque em 2017, essa experiência, ela dizia que um robô fazia em poucos segundos o que levava para um grupo de advogados fazer em 305 mil horas. Com Então, certeza. porque ele lê, sei lá, uma quantidade gigantesca de dados e Aham. ele consegue dali extrair o que você precisaria de sei lá quantos advogados por 305 mil horas, né? E aí você fala da coisa da medicina, né? Uhum. Das cirurgias. E a gente começa a ver a inteligência artificial. Eu li essa semana também uma reportagem falando sobre inteligências que já estão produzindo música, poema, Sim, sim. arte. Sim. E quando você coloca você faz uma experiência, por exemplo, as pessoas não conseguem descrever, elas não conseguem discernir qual foi feito por robô. Tem uma experiência que eu acho que também foi feita acho que foi Beethoven ou Bach, não me lembro, que colocaram uma música de Beethoven, enfim, um compositor super famoso clássico, e Ok. uma outra música produzida por inteligência artificial. E mais da metade das pessoas inverteram. Achou que a música da inteligência era a música do compositor, de Aham. tão complexa e de tão profunda que aquela música se conectava com as pessoas do experimento, né? Sim, sim. Então é muito louco quando a gente começa. Porque quando a gente tem essa definição de robô como um device, né, um objeto, uma Uhum. coisa física, concreta, a gente coloca a nossa reflexão num determinado lugar.
Quando você expande, como você falou, e começa a pensar robô, não como uma coisa concreta, mas como um programa, né? Você já vai, Aham. você já viaja e você já vê robôs everywhere, assim, tipo, robôs em todos Sim, os sim, com cantos, certeza. né? E aqui, aí, só para complementar, uma pergunta que eu acho que a gente podia fazer uma live Uhum. só disso, mas eu só vou puxar o gancho, porque é disso que eu tô falando aqui, né? Deixa eu ver o nome. Pergunta do João Vitor, falando sobre os nossos dados. Né? Ele falou, Certo. pedi para o Otávio falar como a gente pode se proteger dos dados. Eu acho que isso é, inclusive, assunto para uma live só disso. Com certeza. É Né? um Porque, assunto assim, muito grande. acho que dá para a gente fazer uma live só disso. Mas, assim, qual o ponto que eu queria chegar? Quando a gente interage com os robôs, a gente está dando para os robôs os nossos dados, né? Geralmente, sim, sim. Principalmente quando a gente está falando dos robôs que atuam no Facebook, por exemplo, ou no Twitter, né? Porque a interação geralmente ela vem baseada nisso, né? Você age com ele de alguma forma ali, né? Ou então até mesmo pegando um exemplo que eu não sei se todo mundo já percebeu, mas quando você tem problema na internet, se eu não me engano, o Bradesco também trabalha com isso. O Bradesco não tem mais call center, até onde eu sei, né? Toda vez que você liga para lá, você está falando com um robô, com Nossa, eu não voz tenho conta no humana. Bradesco, não sei, mas... Ó, tá vendo Ou como isso me então, né? assusta? Isso me assusta. É, ou então a internet, sabe? Quando a internet cai, que você liga lá, que é sempre a mesma voz falando assim, né? Olá, né? Fale o seu código de cliente ou o seu nome e tal. E eles até colocam, né, barulho de teclado, né? Ele falou assim, um momento que eu vou verificar um Daí sistema fica aqui, digitando né? lá, né? E na verdade não é, e eu acho isso muito estranho, né? Eu acho que é pior ainda quando faz isso. Mas é simplesmente um robô que está processando por quê? Porque ele tem a capacidade de pegar os seus dados ali e, e entender o que está sendo falado. Então, quando você fala o seu número de cliente para ele lá, ou o seu CPF, alguma coisa assim, ele é capaz de escutar o som e transformar aquilo numa sequência numérica e jogar isso no banco de dados da empresa para ver se você é cliente ou não, né? Uhum. E isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Então, se você, teve vários casos, né, que foram falados dos joguinhos que tem no Facebook, né? Quem é você no Game of Thrones, tal? Que no final eles falam, agora você precisa só dar permissão para a gente aqui para publicar no seu Facebook o resultado. E a hora que você faz isso, ele tem acesso para fazer a publicação, tem acesso aos posts que você publicou recentemente, tem acesso ao seu círculo de amizades, né? A todos os dados que você coloca lá. Então, você colocou o seu telefone, você colocou o seu endereço, você marcou nas fotos as pessoas que estão lá, tá? Ele tem acesso a tudo isso, né? Então, sim, existe um perigo aí com relação a dados e com relação a robôs caçando dados, né? Uhum. Que você pode ter um robô simplesmente que ele fica. O Facebook, na verdade, ele tem isso. Eu acho que a gente pode falar que há um robô, talvez. Eu não sei exatamente os detalhes do programa, mas eu imagino que a gente poderia falar que é um robô que ele sai caçando todas as fotos que estão no Facebook e reconhecendo quais são as pessoas que estão lá, né? Hoje em dia, Sim, faz um tempo, verdade. faz um tempo que eu não entro no Facebook, mas a última vez que eu entrei, você coloca a foto lá e ele já fala automaticamente, ó, é tal pessoa e tal pessoa que tá dentro dessa foto, Uhum. né? Então tem um risco sim com relação a isso, mas eu acho que a questão de dados a gente pode entrar num episódio só sobre isso, porque é um assunto muito Nossa, extenso. é muito. Vamos fazer esse na outra quinzena? A gente já tinha um outro tema, Sim, mas vamos sim, fazer esse? sim, eu acho que é interessante, Eu sim. vou assistir o Dilema das Redes, que eu ainda não assisti, e Também dizem não. que enfim, está falando muito sobre esse assunto. E aí a gente fala na próxima live como a gente pode, eu acho que se proteger, mas lidar com isso, porque, por exemplo, quando a gente. Bom, aí eu vou entrar no assunto da live que vem, né? Vamos A deixar gente, de a papo, gente entra na próxima senão a vez. gente vai explorando. Eu queria, na verdade, que você Uhum, fizesse comentários, tecesse comentários sobre duas interações assim do robô com a nossa vida, né? certo. A primeira, eu acho que é a mais que
no meu campo de trabalho, no que eu faço, é onde as pessoas mais se preocupam, que é no trabalho. Uhum. Então, os robôs vão, enfim, sequestrar os nossos trabalhos e a gente vai ficar sem trabalho, porque agora tem robô que até escreve música que parece que foi Beethoven que escreveu. Sim. Então, né, como é que a gente pode, enfim, pensar os robôs nesse contexto de trabalho? E eu acho que um tema super importante para esse ano, principalmente, que é ano de eleição, né? Como é Uhum. que os robôs, como é que você vê a relação dos robôs com a própria democracia e com o nosso próprio direito de exercer a autonomia de escolher as pessoas que vão governar e vão, enfim. Qual que é a relação que você faz com esses dois contextos, assim, dos robôs? E se você conseguir falar um pouquinho também da sua visão de futuro para isso, sabe? De como Certo. é que você vê, para onde você acha que essas coisas podem estar caminhando? É, não é à toa que a gente fala de uma nova revolução industrial, né? Toda essa questão da É, computação 4.0, e da 5.0, internet, né? 6.0, Porque realmente, assim, a computação, a internet e a robótica agora, realmente ela obriga a gente a pensar tudo de uma maneira diferente, né? A começar com a relação de trabalho, né? Vai levar um tempo ainda, com certeza, não é uma coisa. É que assim, a gente pode ter. No meu caso, eu sou muito entusiasta dessa parte, na verdade, porque eu não vejo com tanto. De uma maneira tão sombria assim, mas eu entendo perfeitamente é que você os receios. é cientista da computação. Exato, né? Eu não, eu Todo mundo sou, vai querer você para você fazer mil programinhas. eu fico imaginando como deve ser chata a vida de diretor de filme de terror, né? Porque você não tem medo de nada, né? Eu acho que funciona mais ou menos assim também. Mas a questão do emprego, então, assim, com certeza, em algum momento no futuro, alguns mais próximos, outros bem mais distantes, mas com certeza tudo vai poder ser feito por um robô. Não tudo, vai. 90% das coisas que a gente faz hoje podem ser feitas por um robô. Porque, principalmente porque quando a gente está falando de trabalho, geralmente a gente está falando de processo, né? É uma coisa Uhum. que você tem toda uma ordem para fazer, um conjunto de instruções que você replica ali, né? E a questão de criatividade, e por isso que eu estou falando que são gradientes diferentes, né? Você tem profissões que não exigem nenhum tipo de criatividade, né? E essas com certeza vão ser as primeiras a serem removidas, né? Então, no Japão, por exemplo, você tem assim recepcionistas de hotel robô, Nossa. porque realmente assim, você chega lá, você dá os seus dados, você pega a chave e você sobe, É um check-in né? que você faz igual no Exato, né? aeroporto, né? Pega a sua chave em algum lugar, talvez até cadastro digital, nem chave mais talvez vai precisar, né? Exatamente. Talvez seja até injusto falar que os robôs roubaram esses empregos, porque antes disso a internet e até mesmo uma caixinha digital já tinha roubado isso Uhum. já deles, né? Então, com certeza você tem isso. Você tem motoristas, por exemplo, e a questão dos carros autônomos que estão chegando, né? Sim. Então, né, até quando vai ser necessário que alguém dirija para você, né? Receitas culinárias, né? Então, chefes de cozinha, você tem as grandes empresas mesmo que trabalham com alimentos processados, boa parte do processo já é feito assim. Processos manuais, né? Você tem fábricas. Eu estou tentando lembrar agora qual que é o termo enquanto eu estou falando, mas eu não consigo lembrar. Mas você tem a ideia assim, são fábricas que funcionam no escuro, né? Ah, Que são totalmente robotizadas, né? Então toda a operação ali é com robôs, de tal forma que eles não precisam nem mesmo acender a luz, que né? luz! A empresa Total funciona sentido. no Total escuro, sentido. né? Aham. A, a Amazon, quem quiser procura depois no YouTube, a Amazon funciona com robôs nos galpões delas para buscar os produtos, né, que foram comprados. Boa parte dele, tem muita gente ainda trabalhando lá, mas tem muita coisa que é feita com robôs ali também.
que também, sabe, você pode deixar aquele setor inteiro ali sem nenhum tipo de assistência humana e ele vai funcionar. Para algumas coisas, por exemplo, criatividade, e aí volta de novo a ideia da percepção da inteligência, né? Você falou do robô músico. Eu lembro de ter lido, acho que há uns 5 anos atrás, talvez, um robô que ele leu todos os roteiros de Hollywood e montou um filme próprio. Nossa. E é aquele negócio assim, a gente fala assim, não, mas isso é impossível. Não, a filosofia já falou várias vezes como a criatividade ela é simplesmente um rearranjo de ideias, né? Sim, uma combinação, né? De Então, na verdade, referências. assim, exato, na verdade nada é 100% novo. Você que Uhum, vai puxando referências e tal, e só trabalha aquilo de uma maneira diferente. sim. O robô fez basicamente a mesma coisa, né? E então, assim, será que a gente vai deixar de ter roteiristas e ter somente robôs? Eu acho que a parte de artes e principalmente a parte de humanas, né? Aí entrando bastante na questão de pesquisa, né? História, sociologia, ela, o motor dela, né? A razão de ser dela ainda é muito abstrata, eu acho, para a gente imaginar assim, a gente vai ter um robô historiador, né? Porque a ideia da história, por exemplo, né, fechando na história, a ideia da história é entender o passado. E entender, né, a ideia de entender é uma coisa extremamente humana. Uhum. Tipo assim, eu não sei se a gente conseguiria sequer programar um robô para explicar para ele o conceito do que seria entender. Tipo, qual que é o objetivo do robô quando ele analisa a história? Para a gente é simples, a gente quer entender a história, tá? Mas o que significa entender a história? Uhum. E nesse sentido, o que eu acho assim, sociologia, filosofia, história, né? Por incrível que pareça, né, boa E parte da área de falou, humanas é a mais complicada para ser substituída. aí, tá Agora, vendo? Quando eu fui exatas e fazer biológica, sociais, falaram, não tem futuro. Vai fazer sociais, sua filha vai ter futuro aí, tá vendo? Olha o futuro para quem fez né, sociais. né, Sim, sim. E a questão da democracia? Ó, a gente tem 12 minutos agora, o Instagram me avisou. certo. A coisa do trabalho, então, tem essa coisa do processo, pelo que eu entendi, né? De que os Sim, trabalhos que, quanto mais processo e mais etapinhas e mais passinhos tem, mais fácil isso vai ser de ser, enfim. A gente fala automatizado, quando a gente digitalizado, como é que a gente fala? é, Robotizado? A gente é, um, é, tem um, essa é um diferença. um processo, é complicado, porque é, muitos trabalhos já são digitalizados, né? No sentido que eles funcionam por meios digitais. O meu trabalho, por exemplo, como programador, é totalmente digitalizado. Automatizado, talvez a gente poderia falar nesse sentido, né? No sentido de ele funcionar de maneira autônoma, de maneira sozinha. Eu acho que agora, e robotizado também cai nessa questão de que, tá, mas tem várias coisas que já são. Que, é perfeitamente possível, por exemplo, você ter o que uma pessoa normalmente chamaria de robô, só que tem uma pessoa por trás operando, né? Uhum. Você tem aqueles braços mecânicos, por exemplo, que o pessoal normalmente chama de robôs, mas tem uma pessoa atrás operando. Então, eu prefiro automatizado. Automatizado. Eu acho que é um termo mais interessante. Automatizado. Eu vou pegar o gancho antes de você falar Uhum. sobre robôs e democracia, sei lá, e sistema Certo. Uhum. político. O Vi fez uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver um pouco com isso que você está falando. Ele falou: existem duas distinções importantes, eu acho. Máquina supervisionada e não supervisionada. Não supervisionada. Otávio pode comentar? Certo. Então, é bem interessante, porque o Vinícius usou, acho que o verbo correto aí, né? Porque existe uma diferença de uma máquina operada por um humano, né? Então o humano vai lá e fala, dá as instruções para ela, né? Então você faz isso, você vira para o lado, você sobe, você desce, você aperta o botão, que é o que a gente faz, por exemplo, com todo o maquinário de construção civil, né?
e uma máquina supervisionada por um ser humano, né? Por exemplo, o meu trabalho envolve uma parte que é programação, então eu desenvolvo programas, Tá. e uma outra parte que eu supervisiono programas. Então, o sistema está funcionando e a minha função é garantir que ele esteja funcionando, só isso. Mas o que o programa está fazendo, o que o sistema está fazendo, eu não preciso me preocupar, porque eu parto do princípio que ele está funcionando, né? A hora que ele der algum erro é exatamente o momento que eu vou perceber que ele não está funcionando como deveria, e aí eu vou ver qual que é o problema que ele tem. Tá. Essa questão de supervisionamento, eu acho que também é uma daquelas coisas que vai garantir, né, um atraso aí para substituição, né? Então, eu acho que eu, pelo menos, consigo trabalhar sem me preocupar muito com isso, porque eu sou o cara atrás da máquina ainda. Mas tem um caso muito interessante que eu vi já faz um tempo já, de robôs que analisam exames para encontrar indícios de câncer, por exemplo, em pessoas. Tá. E aí, eu não vou lembrar os números corretamente, mas só para ter uma ideia, era alguma coisa assim, um médico analisando esses exames, eles tinham uma taxa de 65% de sucesso, né? De olhar o exame e falar, essa pessoa tem um câncer XYZ lá. Uhum. Quando eles colocaram um robô para fazer isso, o robô tinha tipo 85% de chances de acertar, Uhum. o que era muito legal. Agora, quando você tinha um robô supervisionado por um médico, então o robô dava os indícios primeiro e o médico ia lá e confirmava aqueles dados, analisava de novo, aí a taxa era tipo 97%. Entendi. Então, essa questão da interação mesmo, né? Quando a gente Exato. supervisiona, a gente está interagindo com o robô, né? Sim, sim, com certeza. E eu acho que tem isso. Antes, muitas profissões, antes delas serem simplesmente substituídas, eu acho que vai ter essa junção de forças primeiro, né? Então, vamos dizer assim, talvez o que hoje é o papel do professor, por exemplo, ensinar, apesar que professor não é um bom exemplo, mas só para ter uma ideia, né? Tá. Então, se hoje a ideia do professor é estar numa sala passando o conhecimento para os alunos, talvez no futuro a função do professor seja exatamente desenvolver processos didáticos que os robôs vão ser capazes de repassar para os alunos. Então você vai ter essa reformulação das funções, das profissões, mas não necessariamente o desaparecimento. É interessante esse ponto de vista. A gente se tornar, na verdade, criadores de processos para que os robôs possam performar a profissão na ponta. Exato, E então, a gente assim, cria o processo, cria o caminho, cria, enfim. Exato. Meio maluco isso. E ó, em 5 minutos, você consegue falar alguma coisa sobre a relação de robô? Porque isso, assim, não tem lugar que eu ligue, programa que eu assista, coisa que eu veja na internet, que não fale, né, do impacto que talvez possa haver dos robôs, né, nos processos eleitorais e na própria, enfim, existência, no processo democrático mesmo, assim. Exato. Como é que você vê isso? Assim? Esse dá um assunto também, assim, tipo, a influência da tecnologia na democracia, eu acho que dá um outro episódio tranquilamente. Dá pra gente fazer só falar disso também, né? Vamos fazer só também. disso, Já vamos botar na pauta aqui. Mas existe, se a gente pegar esses robôs, programas simplesmente, né? Não o robô físico, mas o robô como um programa, você tem a eleição de 2018, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, teve muitas influências nesse sentido, né? Eu vi esses dias, eu posso até mandar depois a foto para você. Existe uma agência agora para as próximas eleições no Brasil eles têm até um termo gourmetizado lá, mas basicamente o que eles fazem é o seguinte: eles manipulam as notícias, as informações e os dados de forma que ele se torne mais digerível para o público que você quer.
né? Tá. Mais fácil da E, gente digerir mesmo, né? Ler e absorver a notícia. não, mais fácil no sentido fake news mesmo da coisa, né? Ah, tá. Como você manipula o dado, né, para mostrar aquele dado como uma coisa negativa, se você quer que aquilo seja negativo, Tá. ou como uma coisa positiva, se você quer que aquilo seja uma coisa positiva, né? E, e isso daí acontece exatamente porque você tem um monte de robôs rodando nas redes sociais, né, principalmente o Twitter e o Facebook, que foi esse caso de 2018, processando todas as informações no sentido assim, o que você posta e o que o seu grupo de amizades, o seu círculo de amizades posta. Tá. E quantos likes você recebe, quantos compartilhamentos você faz. E aí ele já consegue olhar e falar assim, pelo que a Pamela está postando nas redes sociais, eu sei que ela é uma eleitora desse candidato, com certeza. Ela já está decidida. Ou então, não, eu estou vendo que ela não se decidiu ainda, ela pende tanto para um lado quanto para o outro, mas ela tem esse ponto e esse tema aqui, que ela tem uma coisa muito fixa. Então, se a gente atacar esse ponto, né, por exemplo, sem entrar em muitos detalhes, mas, né, por exemplo, assim, ela tem uma posição muito definida com relação ao aborto. Então, se a gente colocar essas informações sobre o aborto nela, a gente consegue desviar a intenção de voto dela para um ou para outro candidato, né? E aí o que acontece basicamente é assim, você fica fechada numa bolha onde esses robôs vão simplesmente mandar só o tipo de informação que eles acham que é conveniente para você. Uhum. Ou que eles Para acham você. que vai fazer eu ir para um caminho ou para outro caminho. Exato, né? Aquele negócio assim, a gente só vai deixar chegar para você esse tipo de informação, porque é isso que vai fazer com que você se vire para o candidato que a gente quer. Porque a gente quer. E isso já está bem. Quem quiser, quem tiver no chat e quiser procurar, tem uma empresa chamada Cambridge Analytica, Sim. do Steve Bannon, que tem um monte de histórias a respeito dela que conta muito bem a respeito disso. No YouTube tem, em português, um canal muito legal que fez quase um documentário a respeito disso, que é muito bom. Nossa, então assim, sim ou não? Para a gente terminar a live, porque temos 2 minutos, galera. A resposta sim ou não? Você acha que os robôs eles vão começar a direcionar as nossas vontades? Se a gente deixar assim. O robô é só uma ferramenta, o robô é um martelo. Sim, sim, se a gente deixar assim. Então eles vão fazer o que a gente mandar e o que a gente deixar. O que a gente deixar, acho que isso é importante. Então já fica o gancho para a live da próxima quinzena que falaremos de dados. Isso. Segurança Não dos deixa... dados, todas as coisas que a gente posta em WhatsApp, Facebook, Twitter, tudo isso gera um conglomerado de dados, né? Que, enfim, como é que a gente pode fazer para se proteger e para lidar com isso, né? Porque talvez isso não seja tão simples, né? Proteger os nossos dados, talvez, eu acho, não seja tão simples assim. Então... E até para a gente saber qual é a relevância do dado, né? Exato. Mas eu só estou postando onde eu tomo sorvete, tá? Mas isso tem implicações, né? Exato. Ai, Otávio, adorei! Foi muito legal. Gente, foi espero muito que vocês também tenham gostado. Quem ficou com a gente aqui até o final. Deixa eu abrir aqui uns comentários, porque temos 1 minuto para quem quiser dar um tchau pro Otávio, porque todo mundo morre de saudade do Otávio. O Otávio não tá aqui, né? Então, eu abri aqui os comentários. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Então, dia 17, nossa próxima live, manteremos esse horário. E depois a gente vai fazer aí, ver com quem está acompanhando, se é um horário bacana. A gente também está aberto, né? Oi, mãe! Olá, sua mãe! Sim. As mães e os pais, eles marcam muita presença nas lives. Não, mas foi muito legal. E falar pro pessoal também jogar as ideias pra gente, né? Isso, Tema, o pode que eles querem manda por ouvir. direct, Né? exatamente. Quem quiser também mandar por direct os temas que querem ver a gente conversando, discutindo, falando aqui, manda também que a gente vai colocar tudo aqui na nossa pauta, né? Que estamos só começando, né, Otávio? Nossa Com jornada certeza. aqui.
Ah, então beleza, tenho 10 segundos. Um beijo. Obrigada, Otávio. Beijo, Adorei. Pan. Até Muito em bom. 15 dias. Tchau, Tchau. pessoal. Valeu, hein?